Sim. Basicamente, assim, o Bahrein ele tem algumas peculiaridades, né? Além dele ser uma pista que já está muito no calendário, é uma pista com grandes retas, é uma pista ali num local que não dá nem para dizer que é tão diferente mais hoje, né? Porque, vamos dizer assim, o mundo árabe tomou conta do calendário aí de alguns anos para cá, mas é uma pista localizada no meio do deserto. A gente até tinha visto uma foto dessa pista, não sei se o nosso editor tem aí a imagem, se tiver fácil, se não tiver também não tem problema, mas de manhã, por exemplo, é nítido aí uma montoeira de areia, né? É um local em que é no meio de um deserto, venta muito, a areia vem para o meio da pista, e é uma corrida noturna, uma das pouquíssimas do calendário. Então, corrida noturna você tem visibilidade diferente e você tem principalmente diferença de temperatura. E o carro de Fórmula 1, olha aí, é no meio do deserto mesmo, veja só. Sim. Areia para tudo que é lado, vento espalhando areia para a pista. Resumindo, um completo rebosteio. É nisso. O que acontece? Uma coisa legal de trazer, Bruno, é que essa característica da pista, ela traz uma mudança, uma diferença para outros circuitos, porque geralmente a pista emborracha, né? A pista emborracha bastante de um treino para o outro. Então, Verdade. no primeiro treino a pista está menos emborrachada e tudo mais. E a pista geralmente fica mais limpa em circuitos que não estão no deserto. No deserto é um pouco diferente, porque venta muito, principalmente à noite, né? E tem muita areia vindo para a pista. Então, muitas vezes no começo de uma sessão, né, em pistas que estão no deserto, você vê até a poeira subindo. Porque eu notei isso, se não me engano, no primeiro treino livre. Porque a pista estava há alguns dias sem ter atividade. Então a areia se acumula e é um problema, principalmente no começo da sessão, mas os pilotos já sabem disso, né? Já tem 20 anos de experiência e sei que já sabem como lidar ali nas primeiras voltas de um circuito que está sujo por areia, né? E assim, o carro de Fórmula 1 é muito sensível. Os pneus é o seguinte: uma vez que você passa várias voltas no mesmo traçado, que é o traçado ideal, a borracha do pneu desgasta, gruda no asfalto, então vira asfalto com borracha. Aquilo, para aderência, para o carro andar mais rápido, para o pneu grudar com o pneu e desempenhar, é maravilhoso. Costuma ser assim. A partir do momento que entra ali uma tempestade de areia e junta com a borracha, aí imagina, vira um sabão. Mas, de fato, com algumas voltas, o carro acaba espalhando essa areia para fora do traçado ideal, o traçado ideal fica mais limpo, forma-se ali o que se chama de trilho, né? E os pilotos conseguem andar. Na chuva há uma lógica similar a isso que a gente pode falar, e a gente certamente vai falar em alguns outros vídeos, né? Mas assim, o Bahrein ele tem essas peculiaridades, ele é uma pista muito conhecida pelos pilotos, ele é uma pista de característica muito diferente por conta de ser no meio do deserto, tem essa peculiaridade da areia e é um dos poucos circuitos do calendário. Salvo engano, a gente tem mais Singapura e Arábia Saudita, e não tenho certeza se Catar, mas são mais 3 corridas, de 22 corridas, vai? 22 o calendário desse ano? 24. Mas assim, 24 corridas esse ano, o maior calendário da história. Cara, Exatamente. 3, 4 provas à noite. Então, Sim. é uma coisa muito minoritária. À noite, temperatura mais fria, pista mais fria, asfalto mais frio, os pneus reagem de forma diferente e os carros também. Então, também é uma pista que traz pouco parâmetro para as outras corridas. Talvez tenha algum parâmetro para a Arábia. A Arábia Saudita é ali perto. A diferença é que aqui é um circuito, né? Ele tem área de escape grande. Lá é circuito de rua. Lá é circuito de rua e é um circuito, inclusive, bem perigoso para alguns aspectos. A única similaridade aí talvez seja a temperatura, nem a areia, porque é um lugar urbano lá onde fica o circuito, apesar de ser é um lugar desértico. urbano. Sim. Aí, o Bahrein não, mas... E questão da questão do período noturno, né? Acho que é mais isso, temperatura, reação dos pneus, né? Em relação à temperatura, então, o que se viu hoje não necessariamente se repetirá ao longo da temporada. Sim, exatamente. Hoje, eu acho que Singapura parece mais com a Arábia Saudita do que a Arábia Saudita com o Bahrein. Muito mais. É o que eu imagino. Mas uma coisa que eu gosto de ressaltar sobre o Bahrein é que visualmente ele parece um circuito de retas, mas ele tem muitas curvas travadas e muitas curvas de alta e de média. Ele é um circuito bem misto quando você olha. Então você tem a primeira curva, que é uma chicane, desculpa, não é uma chicane, é uma curva praticamente para trás, você tem um ângulo maior do que 90 graus para fazer a curva. Você tem outras curvas bem fechadas, se não me engano, a 10, a 10 ou a 9, e aí na sequência você tem a reta onde abre o DRS, que é a reta oposta,
e uma curva de alta para a esquerda, que é uma curva bem rápida, que o piloto é uma curva propensa a erro ali. O piloto precisa frear na quantidade certa para não perder a aceleração para a sequência do autódromo. Então é um circuito misto bem interessante. Ele não é um circuito só de alta, nem um circuito só travado, né? Vamos dizer assim. Sim. Então, muita peculiaridade, temperatura, localização, a demografia aí é bem diferente, né? Demografia, E o senhor está utilizando aí os verbetes bem elaborados, hein, senhor? O vernáculo oficial vai ser gasto hoje, hein, cara? E ao longo dos próximos semanas. E aí, galera, gostaram desse corte? Sigam então o conselho do Fausto Silva. Para assistir essa resenha completa, cliquem aqui embaixo no vídeo que vai aparecer. E escutem esses pentelhos falando ainda mais bobagem. Brincadeira, meu!